Olá! O que afinal define uma família? Olha, para a lei brasileira, essa resposta mudou da água para o vinho nos últimos tempos. A gente vai entender juntos como o conceito de família no Brasil deixou de ser aquela coisa super rígida, sabe? Baseada só em casamento e patrimônio, para se tornar algo centrado no que mais importa, a conexão humana, o afeto. Então, bora mergulhar nessa história. E para a gente entender essa baita revolução, é impossível não falar da jurista Maria Berenice Dias. Essa frase dela resume perfeitamente o espírito da coisa. É uma recusa em aceitar aquelas regras antigas que simplesmente não faziam mais sentido na vida real das pessoas. É essa vontade de questionar, de buscar uma justiça mais humana, que abriu caminho para a gente pensar o direito de família de um jeito completamente novo. Bom, e o nosso roteiro para entender isso tudo vai ser esse aqui. Primeiro, a gente dá uma olhada no retrato da família do passado. Depois, a gente entra na revolução que a Constituição fez. Em seguida, vemos as novas configurações de família que surgiram, entende como o afeto virou lei de verdade e, por fim, a gente fala dos desafios que o direito enfrenta hoje em dia. Então, vamos começar pelo começo, né? Para a gente entender o valor do que a gente tem hoje, é preciso olhar para trás. Durante a maior parte do século XX, a família no Brasil era definida por umas regras, assim, bem estritas. Olha só o contraste, a diferença é gritante. De um lado, com o Código de 1916, família só existia legalmente se tivesse casamento no papel. Era patriarcal, ou seja, o homem era o chefe, era hierarquizada e o foco principal era o patrimônio, os bens. Aí do outro lado vem a Constituição de 1988 e vira o jogo. Ela traz uma família plural, igualitária e, o mais importante, focada na busca da felicidade. A gente pode dizer que o foco mudou dos bens para as pessoas. E para ter uma ideia de como a mentalidade era diferente, se liga nisso. A palavra cônjuge vem do latim jugum. E jugum era a canga, aquela peça de madeira usada para prender dois animais juntos para puxar uma carroça. A imagem era essa mesma. O casamento era visto quase como um contrato obrigatório com o Estado, uma união sob o mesmo cativeiro, com deveres e direitos bem rígidos. Então, como é que a gente saiu desse modelo tão engessado? O grande ponto de virada foi a Constituição de 1988. Ela não só criou regras novas, ela foi instalar um sistema operacional totalmente novo para o direito de família. Um sistema baseado em grandes ideias, em princípios. E o primeiro, o mais importante de todos, é o da dignidade da pessoa humana. Ele virou o centro de tudo, o objetivo final de qualquer regra sobre família. A lógica se inverteu. A lei passou a existir para servir as pessoas, e não o contrário. Em seguida veio o princípio da igualdade. E isso, gente, foi uma baita revolução. Acabou com aquela figura do chefe da família. Homens e mulheres passaram a ter os mesmos direitos e deveres. E, um ponto crucial, acabou com aquela distinção horrível entre filhos legítimos e ilegítimos. Todo mundo passou a ser simplesmente filho com direitos iguais. E aí a gente chega no princípio que talvez seja o mais revolucionário de todos, o da afetividade. A grande sacada é que o que une as pessoas e forma uma família não é mais um papel assinado ou um exame de DNA. É o vínculo de afeto, é o cuidado, a vontade de construir uma vida juntos. É o sentimento ganhando força de lei. Bom, com esses princípios novos valendo, a realidade começou a mudar. A lei finalmente passou a reconhecer as famílias como elas são de verdade na sociedade, e não como um código antigo achava que elas deveriam ser. O resultado prático disso foi o reconhecimento de vários tipos de família. A Constituição já reconheceu de cara a união estável e a família monoparental, aquela formada por um pai ou uma mãe e seus filhos. A partir daí, com base naqueles princípios de dignidade, igualdade e afeto, os tribunais começaram a reconhecer também as famílias homoafetivas, as pluriparentais, que é quando tem mais de um pai ou mãe, e, no geral, a chamada família eudemonista. Isso tudo levanta uma pergunta fundamental. Se as definições antigas já não valem, qual é o critério novo? Como é que a justiça decide se um grupo de pessoas forma ou não uma família? A resposta, como a gente já viu, está no afeto. Mas agora a gente vai ver como esse conceito, que parece tão abstrato, virou uma ferramenta super concreta, que os juízes usam para tomar decisões, principalmente em casos que envolvem paternidade e maternidade. A ideia central é poderosa. Convivência gera parentesco. Isso significa que a realidade do dia a dia, a relação de carinho e cuidado, o que a gente chama de sócio-afetividade, pode criar um vínculo de pai e filho que, para a lei, é tão forte e às vezes até mais forte do que o laço de sangue. Mas como é que um juiz identifica isso?
Não é no achismo, não. Existem critérios bem claros. O vínculo precisa ser estável e público. Todo mundo sabe que aquela pessoa é o pai ou a mãe. A pessoa tem que agir como pai ou mãe, dar apoio, educar, cuidar. E a criança tem que reconhecer essa pessoa como pai ou mãe também. Quando essa realidade toda é comprovada, a justiça pode reconhecer isso oficialmente. Essa visão nova, muito mais fluida e humana, é fantástica, mas é claro que ela também traz uma série de desafios e perguntas bem complexas que o direito ainda está tentando responder. Aqui tem só alguns exemplos dos debates de hoje. Como a lei deve lidar com famílias simultâneas, e aquele namoro que já dura anos, que tem planos em comum, mas não é união estável. E quando os políticos não fazem as leis e sobra tudo para os juízes decidirem. E a tal da infidelidade virtual, tem consequência legal? São questões que mostram que essa revolução, ela está longe de acabar. Mas se a gente fosse resumir tudo em uma única ideia, seria esta. A lei brasileira deixou de ser um molde, que obrigava todo mundo a se encaixar à força. Em vez disso, ela virou um espelho, que busca refletir e proteger as mais diferentes formas de amor e de convivência que existem na sociedade, sempre usando o afeto como critério principal. E a gente termina com essa reflexão para o futuro. Se o afeto é o que guia a lei agora, qual será a próxima fronteira para o conceito de família? Que outros tipos de laços de cuidado, de responsabilidade, a sociedade e a lei vão passar a reconhecer? É uma pergunta que fica no ar e que todos nós vamos ajudar a responder.